Gravando. Pronto, estamos gravando. Todo mundo tem certeza que passou perfume. A Carminha tá chegando aí. Carminha, eu tô ainda me arrumando. e o João? O João tá bem? João Henrique? O João deu uma boa melhorada, graças a Deus. Ele tá melhorando. Ele tá ficando mais forte. Ele tá lá em São Caetano. Ah, tá em São Foi Caetano. ficar perto do filho. E assim, eu gratidão por todas as orações, eu continuo ainda orando, eu peço para vocês, porque agora dá para a gente ver assim a melhora, o sorriso, a volta dele, do meu irmão. Ele estava muito tristonho, chamando a minha mãe, eu senti várias vezes minha mãe aqui de volta. Mas, graças a Deus, tudo está voltando no eixo. Graças a Deus. E graças a vocês que me apoiaram muito. Desculpe se ouvirem um latido, mas é os bebês aqui, tá, gente? Desculpe. Tem Tá? problema não, tem problema não. Aqui também tem. Ó, então vamos começar o seguinte, tá? Vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo por estarmos reunidos e nos encontrarmos de novo para discutir esses assuntos que nós estávamos inclusive comentando antes da Carminha chegar, que participar da live é muito importante. E aí até quando a Carminha chegou a gente complementou. Nós agradecemos a presença dos irmãos e pelas inspirações. E desejamos que os irmãos que trazem para cá os seus aprendizes possam aproveitar de alguma forma as nossas discussões e que Deus e Jesus ampare e fortaleça a todos nós e a todos os irmãos que trabalham conosco do lado no mundo espiritual, possam também fazer as movimentações para cuidar e tratar dos irmãos que nos acompanham no local onde estamos, também no nosso trabalho, junto com nossos familiares, e sejam todos encaminhados para o tratamento. Graças a Deus e graças a Jesus. Como a gente fala sempre graças a Deus, tem um assunto bem bacana, né? Que quem não está no grupo não deve ter percebido, mas quem está no grupo deve ter visto a gente perguntar, acho que todo mundo aqui está no grupo, né? Quem está aqui na reunião hoje. Mas quem deve ter percebido que antes de ontem ou ontem eu fiz duas perguntas básicas no grupo, né? A primeira pergunta, quem respondeu foi o Adalberto e a Sônia, se eu não me engano. Não? Acho que foi o Edson e a Sônia, não foi? Ah, é? Tá. Então tá bom. Então a gente pergunta para todo mundo, né? Para ver qual que é a ideia da gente fazer esse graças a Deus. Então eu pergunto para vocês como vocês acham que vocês poderiam descrever o que é Deus? O que é Deus? Ontem nós aproveitamos e assistimos o filme do Kardec pela, acho que... Enésima vez. enésima vez. Ótimo. E aí tem aquela discussão entre eles, porque ele fez a pergunta para várias médiuns e cada uma respondia uma coisa. Isso. Mas no final era a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, né? Criador de tudo que existe no universo. Isso. Isso que está no livro dos Espíritos, né? A primeira questão. Isso, É a primeira questão. E então, porque é o seguinte, por que a gente está fazendo esse tipo de pergunta? Porque nós percebemos, isso é muito comum, que nós entendemos um pouco de tudo, mas a gente também está acostumado muito a ouvir as pessoas falarem as coisas para nós. E, de repente, a gente não sabe realmente uma forma simples, por exemplo, de explicar o que é Deus, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, rapidinho, para dar a resposta do livro. Então ele fala assim, ó,
a pergunta do Kardec: o que é Deus? E a resposta é o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Então você tem uma explicação bem simples e ao mesmo tempo bem profunda, né? Porque não faltou nada, né? É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Quando os caras falam todas as coisas, não tem mais o que discutir, né? Só que no meio do caminho tem umas perguntas interessantes. Você vê como que são as coisas. Na questão 37, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Entenderam? Vamos lá. Eu vou repetir aqui para a gente exercitar, tá bom? A pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É um raciocínio, né? Você vê que a gente fica perdido com algumas perguntas que parecem óbvias, né? O universo deve existir desde sempre, né? A gente pensa assim, o universo existe desde sempre, né? Ninguém aqui é bobo de achar que só existe no universo vida na Terra, né? Nós já passamos dessa fase há séculos, né? Mas quem de vocês se arriscaria a responder? Como Deus criou tudo, então Deus existe antes do universo, né? Antes das coisas. Se Deus criou tudo, que foi a pergunta número 1, a resposta da pergunta número 1, né? Se ele criou todas as coisas, tudo que existe foi criado por Deus. Então o universo não pode existir desde sempre, né? Ele não existe de toda a eternidade como Deus. Ele existe de toda a eternidade criado por Deus. Isso seria uma resposta legal, porque a gente não sabe quando foi criado, não temos nem a ousadia de ficar pensando nisso, né? A gente não sabe nem... Tem gente espírita que está no espiritismo há décadas e ainda não entende que Jesus é um co-criador do planeta Terra, mas ele já ouviu falar, mas não consegue entender. E quando a gente fala, presta atenção, Jesus não criou só o planeta Terra, tá? Jesus co-criou todo o nosso sistema solar. Ele vai saber quantos outros sistemas planetários ele criou. Porque a gente estava falando na semana passada sobre leis naturais, né? As leis naturais, elas vão existir sempre. Mas a cada planeta, como para nós aqui encarnados, nós conhecemos algumas leis naturais. Tem outras infinitas leis naturais aí de quantidade e número que a gente não conhece, por isso que a gente não entende algumas coisas que Jesus fez. Tudo que Jesus fez foi lei natural. Só que nem todas as leis naturais que Jesus atua, nós conhecemos. Ficou claro assim? Ficou bacana? Né? Ninguém pode fazer algo contrariando lei natural. Então não existe milagre. É tudo lei natural. Eu faço uma prece para o João Henrique, com a irmã dele, com o grupo, e nós vamos movimentar pela vontade de fazer o bem, nós vamos movimentar fluidos, por exemplo. E nós já aprendemos também. Por que os fluidos obedecem ao nosso pedido? Porque todo ser vai obedecer ao ser superior. Por isso que a gente é tão grato de trabalhar para Jesus, né? Um ser superior a nós. E por isso que vocês veem tantas pessoas abusando do poder da religião, do domínio religioso. São espíritos com maior conhecimento, que sabem fazer muitas coisas que muitas vezes a gente não entende, e aí eles acabam se tornando meio santo aí, né? Haja vista que as pessoas gastam uma grana razoável, até sem ter dinheiro, e para gastar com passagem, com restaurante, com hospedagem, para ir visitar a casa que Chico Xavier morava. Então eu falo para as pessoas, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas se você é uma pessoa com pouco recurso, você não acha que Chico Xavier ficaria mais feliz com você se você pegasse esse dinheiro que você vai gastar na viagem e comprasse alimento para os pobres? Né? O objetivo dele não era se tornar santo, né? Nunca, né? Imagine. E a gente transforma as pessoas em santo, apenas
porque a gente não compreende que eles têm maior conhecimento espiritual. Então nós temos assim perguntas que são muito interessantes. Por exemplo, o espírito. O que é espírito? O Adalberto ligou lá. A Dona Inês está com o microfone ligado também. Ó. Vamos lá. O que é o espírito? Pode responder qualquer um aí. Vocês estão segurando? Eu sei que todo mundo sabe, vocês estão acanhados, né? Vocês estão acanhados, é timidez, né? Que dá vida ao corpo, né? Que dá vida ao corpo. A todos os corpos. Fala, Adalberto, o que ela disse aí que eu não entendi? Eu estava ligado. O princípio inteligente que dá vida a todos os corpos materiais. Se O tiver o espírito. corpo e não tiver o espírito, não existe vida. Pois é. Aí o espírito, a gente imagina o que seja, a gente sabe que existe e tudo mais, mas é também uma resposta simples. Para responder o que é espírito, a gente vai lá na questão número 1, o que é Deus, né? E imagina que Deus criou tudo. E aí, você, não esquecendo da questão número 1, você vai na questão número 23, e aí a Kardec pergunta, que é o espírito? Lembra da resposta da questão número 1. Espírito é o princípio inteligente do universo. Deus, então, é a inteligência suprema e o espírito seria o princípio inteligente do universo. Só que tem um negócio interessante também. Tem uma hora, logo em seguida, o Kardec pergunta assim, ó, na 24. Espírito é sinônimo de inteligência? Então, acabaram de responder aqui que espírito é o princípio inteligente do universo. Depois ele pergunta, espírito é sinônimo de inteligência? Não. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para nós todos aqui são uma e a mesma coisa. Mas se o espírito é o princípio inteligente do universo, o espírito não é sinônimo de inteligência? A gente mistura as coisas e acaba se confundindo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, na época em que foi escrita a codificação, a gente não sabia sobre um elemento que se chama princípio inteligente. Tá? O espírito começou como princípio inteligente lá nos reinos, no reino mineral, depois no vegetal, depois no animal, e depois quando ele estava numa forma animal que tinha condições de receber e abrigar um espírito, espíritos de outro planeta, por conta da movimentação de Jesus e dos seus ministros, esses espíritos foram trazidos de outros planetas para viverem agora num corpo que tinha condições de receber, de ser assim uma casa, né? A morada da carne para o espírito. Então, quando a gente verifica tudo isso, de que na época da codificação, a gente não sabia sobre um elemento que se chama princípio inteligente. Então a gente sabia sobre Deus, sobre espírito e sobre matéria. O princípio inteligente tem muita pouca coisa escrita sobre o princípio inteligente. Então o princípio inteligente, o espírito, é mais ou menos assim, o cachorro que a Carmen está acariciando ali. Como que é o nome do nosso amigo aí? É Júnior. É que aqui está trovejando. Eu não é confundir, depois você não vai falar que eu te aluno. É que ele tem muito medo de trovões. Então ele tem que ficar aqui, senão ele não me dá sossego. Desculpa, gente. Mas é só Júnior, atenção. Não tem primeiro nome. Mas é o Júnior, mas Júnior do Alan. Tá? Desculpa, Júnior. Então o Júnior, cachorrinho lá da Carmen, lá em Peruíbe,
Às vezes o animal ele faz coisas tão impressionantes que a gente acha que ele pensa, né? Parece uma pessoa, às vezes é mais carinhoso até do que uma pessoa. Bom, gente, eu lamento dizer, porque eu também amo cachorro, sempre tive cachorro, minha vida inteira, tenho 2 aqui agora, tinha 4 até a semana passada, mas lamento dizer, mas o cachorro, ele não é espírito. O cachorro não tem alma. Alma é o espírito encarnado. E só tem espírito o ser humano. O cachorro é um princípio inteligente. Então, ali no Júnior, no cachorrinho Júnior, tem um princípio inteligente que controla, comanda todos os outros princípios inteligentes que tem no corpo do animal. Quando o animal morre, tá? Ele não liberta um espírito. Tá? Ele não vai para um mundo, para uma colônia espiritual como vai o ser humano. O princípio inteligente do animal, ele até tem um campo mental, mas é de princípio inteligente. O princípio inteligente vai voltar para as correntes fluídicas e ele reencarna muito rápido, tá? Ele não tem que ficar esperando programação. Tem que ter animal aí que se desencarna hoje, amanhã ele está nascendo na ninhada no seu quintal, se tiver outro cachorro. E é comum que os animaizinhos reencarnem na mesma família, tá? Então tem gente assim que fala, meu cachorrinho morreu, eu não quero mais saber de cachorro, porque é um sofrimento, não sei o quê. Bobagem, eles vão ter que reencarnar. E se você pegar um outro cachorrinho que acabou de nascer, pode ser que seja o mesmo cachorro, o mesmo princípio inteligente do seu cachorrinho. Tem uma história interessante de Chico Xavier sobre um cachorrinho. O Adalberto deve lembrar disso aí. Eu esqueci o nome da cachorrinha. Eu também não lembro o nome da cachorra. Boneca. Hã? Boneca. Boneca. Mas ele sempre tinha uma cachorra preta, né? E fizeram uma estátua em Pedro Leopoldo, que quando inauguraram a estátua dele de bronze, uma cachorra ficou sentada em volta do banco onde tinha a estátua dele de bronze por 6 meses. Tá, mas eu quero a história da cachorra, né? Mas ela não conhecia. Essa cachorra, entre aspas, ela não conviveu com o Chico. Então, mas pela imagem do Chico. A boneca foi uma cachorrinha que o Chico teve. E que ela fazia com eles algumas coisas assim peculiares, tá? Vamos dizer assim, ela gostava de ficar, sei lá, presa nas pernas dele, uma hipótese. Ela coçava as pulgas. Quem tá falando? A Cláudia. Não tem a câmera, não tá aparecendo. O que é que você falou? Ele falava, coça as pulgas, boneca, e ela fazia assim. Então tá bom, é isso mesmo. E aí, ela morreu, e não sei quanto tempo depois, deram uma cachorrinha pro Chico, porque ele ficou triste, né, de perder a bonequinha, a cachorrinha dele. E a cachorrinha fazia a mesma coisa que a boneca fazia. Aí perguntaram para ele, mas como que pode ele estar fazendo as mesmas coisas que a boneca fazia e ela acabou de chegar? Não, mas ele falou, é comum um cachorro que foi muito bem tratado, foi amado, ele reencarnar na mesma família, para ficar com a mesma pessoa. Porque nós estamos aqui para ajudar os animais, que são princípios inteligentes. Nós ajudamos os animais de tal forma para eles evoluírem e terem o princípio inteligente evolui, tá? Não é o cachorro que vai evoluir e virar espírito. É o princípio inteligente que habita os animais que vai evoluindo. E ele vai passando as encarnações de cada animal até ele ter controle sobre aquele animal. Ele vai ter controle sobre todos os princípios inteligentes daquele animal. Então tem um princípio inteligente aí que está na cadeia, no topo da cadeia e no Júnior cachorrinho. Quando o Júnior cachorrinho desencarnar, pode ser que esse cara que está no comando vá para um animal mais evoluído. E os outros que estavam com o Júnior, um deles vai comandar a próxima encarnação desse cachorrinho, por exemplo. Mas uma hora, esse princípio inteligente que controla o Júnior aí, o cachorrinho, ele vai para um outro animal. Por isso que às vezes o animal parece tão inteligente, né? Ele está se desenvolvendo de tal forma que vai chegar uma hora que ele tem que sempre ir para um animal mais útil. Tá bom?
princípio inteligente vai sempre evoluindo para ser um animal mais útil para o ser mais evoluído que ele, que somos nós. Tá? Então, qual é o objetivo do animal, do princípio inteligente? O mesmo que a gente tem, servir o ser mais elevado. Então, por isso que o cachorrinho, domesticado há séculos, né, fica tão amigo da gente. E vai chegar uma hora que esse princípio inteligente que controla os outros princípios inteligentes aí do cachorrinho júnior, uma hora ele vai ser um princípio inteligente que vai habitar, viver, encarnar, por exemplo, numa vaca, que é um dos animais que mais serve o homem. Porque ele dá o leite, ainda, infelizmente, dá carne, né? Que a gente ainda mata os nossos bichinhos aí, mas mata mais o boi, né? E assim por diante, tá? Da mesma forma, lá atrás, no reino vegetal. Então o princípio inteligente vai habitando os vegetais até chegar nos vegetais que alimentam o homem. Aí ele fecha a cadeia de milhões de anos, fecha aquela cadeia de habitação, de viver naqueles reinos. Muito bom. E aí, quando a gente quer saber o que é espírito, a gente se perde, porque há questões no livro dos espíritos que precisam ser lidas e discutidas com maior atenção, né? Quando nós temos tudo isso começou, esse assunto tudo começou, porque nós fazemos uma interpretação dos livros, dos ensinamentos que estão no kardecismo. Como a gente fazia muita confusão do ensinamento de Jesus. Aí veio o Espiritismo para esclarecer o ensinamento de Jesus, certo? Mas nós ainda temos irmãos que, infelizmente, estão meio travados aí com algumas situações e que nós precisamos ajudar para destravar, tá bom? Uma delas é a seguinte questão. Quando você tem uma dúvida, você vai procurar resposta no kardecismo. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa que eu vi na casa espírita. Se o dirigente não esclareceu, se é uma questão, uma coisa assim, bem grave, né, que no seu conceito seja grave, né, fala, pô, mas isso não é Jesus, não é Espiritismo que ensinou, né? Então, primeiro você vai lá e pesquisa, depois você fala para a pessoa, escuta, não é por nada, você falou um negócio semana passada, sei lá quando, aonde que está isso escrito aí? Porque tem uns negócios que são meio cabulosos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu até pedi para o Adalberto se manifestar ontem, se eu não me engano, né? Acontece o seguinte. Casa espírita. Todo mundo aqui acho que já foi na casa espírita pelo menos uma vez na vida. E já deve ter participado também, pelo menos uma vez na vida, de alguma reunião mediúnica. Tá certo? Bom, aí você está na reunião mediúnica e chega a Carminha na reunião mediúnica. Aí ela diz o seguinte, Hélio, isso é uma realidade, tá? Hélio, é o seguinte, o João Henrique, que é o irmão dela, o João tá muito triste, tá muito assim assado, tá esquisito, tá papapá, tá não sei o quê. Não dá pra gente fazer nada, não? A maioria das casas espíritas vai falar o quê pra ela? O que vocês acham? Vamos lá. Vocês já foram em casa espírita. Vamos, Passa gente. atendimento fraterno, vai fazer uma avaliação, depois vai para uma passe. Mas acontece o seguinte, né? O João Henrique não vai no centro espírita. É a Carminha que está lá. O meu irmão está lá, não sei na onde, tá ficando meio esquisito, eu tenho certeza que é espírito e não sei o que, blá blá blá. A gente pode ajudar o meu irmão? O que a casa espírita vai falar para ela? Traga ele aqui. Traga ele aqui. Ou seja, se você não for espírita, não acreditar nisso e não for na casa espírita, você não tem ajuda. Isso que nós estamos sendo grosseiro a explicar isso, tá? Nós estamos explicando isso de maneira grosseira. A pessoa na casa espírita vai ser um pouco mais educado, gentil, vai falar com sutileza. Mas em resumo, se você não é espírita, você que se dane. E aí, desde que a gente saiu da Liga Espírita, deve ter 6 anos, 7 anos, 8... Quanto tempo tem, gente? 5. 5 anos? 5. Foi fevereiro de 17, né, Ju? Foi fevereiro de 17.
Então, desde essa época, nós já saímos de lá por causa desses motivos. E aí, estando livres, né, dessa proibição que tinha na casa espírita, nós, evidentemente, todo o trabalho nosso, nós trabalhamos ajudando todo mundo, que esteja na reunião ou não. Se a gente tiver, é lógico, tem tempo, tem médio, né? Se não tiver médio, não dá para fazer muita coisa, mas a gente faz prece. Então, imagine o seguinte. O camarada, nós estamos tudo na nossa reunião, Carminha, a Graça, tem mediunidade, tem psicofônico, e a Carminha chega lá, falando do João Henrique, que o João Henrique não está bom. O que a gente faz? A gente faz uma prece, pede para os mentores verificarem o João Henrique, através do nosso pensamento, quem conhece o João Henrique, ou pelo pensamento da Carminha. Né? Se a Carmen é psicofônica, provavelmente o espírito vai vir envolver a mediunidade dela, ou envolver uma mediunidade que a gente indicar. Porque na hora, se tiver outras mediunidades, a gente vai verificar qual a mediunidade seria mais adequada para tratar. Se tiver a Carminha na reunião, e a Graça também na mesma reunião, por exemplo, tá? Eu vou preferir tratar o João Henrique na mediunidade da Graça, e não da Carminha, por causa do envolvimento emocional. Só por isso. Tá bom? Agora, se não tiver alternativa e tiver só a Carminha, vai com a Carminha mesmo. Nós não vamos recusar ajudar ninguém. Então a gente faz uma prece, verifica o camarada lá. Se a mediunidade apontar alguma coisa, beleza. Se não apontar, a gente pede para os mentores. Se os mentores dão uma verificada, se tiver alguma coisa lá que a gente pode ajudar, traz para cá e vamos conversar com o irmão. Alguém aqui se sentiu incomodado com o que eu acabei de falar do nosso procedimento? Pois, incrível que pareça, tem gente que está achando que o que nós estamos fazendo não está certo. Ainda hoje. Não censurou, mas é lamentável porque, você veja bem, é um entendimento equivocado. Alguém fez um entendimento equivocado sobre o ensinamento e eu procurei, eu pesquisei e não achei nada em Allan Kardec que indicasse que você não possa fazer, ou não pudesse fazer, o que a gente chama de evocação. Não é isso o nome? Evocação, né? Evocar. Então o pessoal não evoca os espíritos que estão fora da reunião. E aí nós ficamos discutindo o seguinte, basicamente. O espírito trevoso é o cara que está ligado à matéria. Ele está querendo alguma coisa lá com o João Henrique. O João Henrique, neste caso que nós estamos falando, está passando por algum problema. Mas o cara que está sofrendo mais, na verdade, é o desencarnado. Tá bom? Quem odeia, quem persegue, quem quer se vingar, sempre é o que mais sofre. O outro está ali, não está nem sabendo o que está acontecendo, coitado. O João Henrique não sabe nem que é médium. Tá? Aliás, o João Henrique é médium, tá, Carminha? Mas ele nem sabe que ele é médium, ele nem aceita isso, não quer nem saber dessa conversa. Não, isso é verdade. Ele tem arrepios de falar. Eu não posso tocar, tanto que às vezes eu queria participar de reunião, mas mesmo ele estando aqui na sala e eu lá no quarto, ele se incomodava e falava assim, desliga. Então é uma coisa, um medo Tadinho. terrível. Então eu digo, ele aqui, com ele aqui, eu tive que só assistir depois as reuniões, e assim, na hora que ele saía para passear. Porque ele não aceita, ele não acredita, ele tem medo, tudo junto, tudo junto e misturado. Junto. Ah, Mas tudo então, junto. mas isso mas aí a gente fala assim, tá tudo bem, né? O cara não é espírita, não é verdade? Tem medo, tá tudo certo. Agora, espírita que trabalha há 10, 15 anos, achar que o João Henrique não está na reunião, logo não podemos tratá-lo? A gente só pode tratar se o espírito estiver vindo aqui. Então a gente tem que fazer perguntas. A gente tem que fazer perguntas e tentar exercitar o pensamento, né, gente? Vamos exercitar as coisas. Se o cara está perseguindo o João Henrique e gosta de estar com ele lá, fazendo ele sofrer, né? O espírito não sabe que quem é o verdadeiro sofredor é o desencarnado, mas ele está lá fazendo o João Henrique sofrer. Aí, como é que, se o João Henrique não vier na casa espírita, como é que esse espírito vai vir espontaneamente
de livre vontade para uma casa espírita se a gente não evocá-lo? Não vai vir, gente. Então, você tem que saber fazer o negócio, mas você não pode deixar de atender uma pessoa porque ela não está na casa espírita, porque o espírito está fora da casa espírita. Imagine se fosse assim. Quantas vezes a gente tratou de dragão, pô, estava perseguindo a gente e os caras não estão aqui. Eles estão manipulando as coisas através da mentalização. Dificilmente o espírito está na reunião. Ele está fora. Quanto mais inteligência ele tem, ele está mais distante. Tá? Quantas e quantas vezes Adalberto, Marli, Graça, Júnior estão careca de ver essas coisas a gente fazer, do espírito que está manipulando um negócio dentro de uma espécie Peraí, tem um negócio aqui na frente. Dentro de uma espécie de um globo que ele criou como se fosse uma cabine, né? Como se estivesse jogando um videogame. E ele está lá, manipulando as pessoas através do pensamento dele. Quer dizer, esse cara está fadado, né? Está fadado a sofrer eternamente. Outro exemplo, né? Outro exemplo. Ninguém tinha coragem, ninguém teve o sentimento, né? A compaixão de tratar Hitler, né? Todo mundo no espiritismo falava que Hitler tinha que ficar 1000 anos no espaço, isolado do resto do mundo. Quem é que falou isso? Aí eu comecei a ver, pra mim bem assim, né? Eu começo a ver filme de Hitler, começo a passar filme, eu não gosto de filme de guerra, tá? Aí começa a vir um monte de coisa, um monte de informação. Ó, nós vamos ter que ver como é que Hitler tá. Tratando do Hitler, ele estava mais preparado para ser despertado do que a maioria dos espíritos que eu cuidei da vida. Né? Quando que a gente ia esperar a visita do Hitler? Espontânea, no centro espírita para cuidar dele, coitado. Então tem uns negócios muito loucos. A gente tem que estudar melhor, tá? Por isso que nós estamos comentando isso, para vocês verificarem. E eu sei que cada um de vocês tem aí, conversa com os amigos, tem sempre uma conversa em outra casa espírita. Procurar a gente ficar mais esperto, tá, gente? Porque as pessoas realmente, está mais do que comprovado, agora principalmente porque aconteceu perto de nós de novo, né? Essa questão, está mais do que comprovado que o espírita está criando dogmas, tá? Ele está criando cerimônias, ele está criando regras que não existem em lugar nenhum. Mas, se ainda existisse no kardecismo, que não existe, verifica com Jesus. Por exemplo, nesse caso, algum ensinamento de Jesus que vocês conheçam, proíbe alguém de ir atrás do camarada, ir lá buscar ele e trazer para Jesus? Né? Quantas vezes a pessoa ia lá atrás do outro e trazia o cara para Jesus cuidar? O camarada chegava lá, todo torto, todo estrupiado, Jesus falava, sai dele. O espírito saía do cara, despertava na hora, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Um comando de Jesus assim, desperta um planeta, se ele quiser, né? Ele fala, sai dele, o cara saía e acabou, ia para a colônia. Então, ainda que alguém crie uma regra na casa espírita, é importante que a gente fiscalize as casas espíritas, viu? Porque nós estamos nos tornando verdadeiras igrejas. Logo mais, no ano que vem, as casas espíritas vão voltar com tudo, né? Quando terminar, a OMS deve decretar o fim da pandemia até o fim do ano, mais ou menos. E quando decretar, enfim, as casas espíritas vão abrir tudo que tiver direito. E a gente tem que ver direitinho, viu, gente? Porque é o seguinte, não tá bom, tá criando regra absurda, que Jesus nunca concordaria com isso, sai da casa espírita. É sério, sai da casa espírita. Verifica. Você sempre vai ter alguns amigos, alguns conhecidos da casa espírita que também não concordam com aquilo. Compreendeu? Combina com a pessoa e monta a sua casa espírita, gente. Nós precisamos de casa espírita com tratamento mediúnico em São Vicente, em Tararé, em Gonzaga, em Santos. Entendeu? Nós não viemos aqui à toa, não, gente. Nós estamos aqui para espalhar o espiritismo na Terra. O bom espiritismo, aquele que é inteligente, que pensa. Nós não podemos deixar que as casas espíritas, uma federação, por exemplo, controle e normalize, ponha a regra que Jesus não colocou. O espiritismo não veio para isso, o espiritismo veio para explicar o ensinamento de Jesus.
Os espíritas, não o espiritismo, estão pegando, botando regras que Jesus nunca colocou. Em Marcos 16, Jesus fala: ide pelo mundo e levai meu evangelho a todas as criaturas. Verifica, o ensinamento de Jesus é sempre espiritual. O que ele está dizendo? Vá buscar essas pessoas. Elas estão esperando por mim. Vocês têm que me levar a elas. E traga elas a mim. Vá lá e traga. Entendeu? Não tá bom? Não tá legal? Chama uma amiga, começa a fazer evangelho no lar, Carminha em Peruíbe. Começa assim. Casa espírita começa dentro de casa. Compreenderam? É assim que começa uma casa espírita. É um amigo, é um parente, aí vem mais um, aí vem mais outro, aí o vizinho descobre, aí ele gosta de você, ele fala: poxa, eu sempre quis, que legal, o que vocês fazem aí? E assim, quando você vê daqui 2, 3 anos, você tem uma casa espírita funcionando. Tem até regra, viu, para casa espírita. Não pode fazer mediunidade e regra espírita dentro da sua casa, hein? É perigoso. A sua casa vai ficar cheia de espírito. Muito bem. Pega um médium de visão espiritual e vai na sua casa que não tem tratamento mediúnico nenhum, manda ele dar uma olhada. Tá cheio de espírito em todo lugar, gente. O problema é que nós não estamos tratando deles. Eu abri a casa espírita aqui em 2014, com um estudo. Depois que a gente saiu da liga, começamos a fazer trabalho aqui. Eu nunca vivi melhor na minha vida do que quando eu tive casa espírita dentro da minha casa. Por quê? Porque dentro da minha casa eu cuido dos espíritos que estão na minha casa. Quantos papas já ficaram aqui em cima da minha casa e foram tratados? Quantos dragões? Da última vez tinha um dragão embaixo da escada da minha casa. Um papa, um padre, é da igreja. Sim, eles estão em todo lugar. Agora, precisa de ter iniciativa. Eu volto a dizer, eu não tenho medo dos maus. Eu tenho medo do silêncio dos bons. Compreendeu? Nós precisamos acordar. As coisas, para quem está quietinho em casa e não está participando, não está em atividade, não vai perceber. Quando voltar às reuniões mediúnicas, observe. Você é um ministro de Jesus, médium. Todos os médiums do kardecismo, pelo menos, não estou desmerecendo ninguém, por causa do estudo e tudo mais, são ministros de Jesus. Tem que adquirir conhecimento e atuar. Senão o mundo não muda, não. O mundo não vai regenerar sozinho. Nós temos que colaborar. Tá bom? Tudo bem com vocês? Está encerrando. Acho que nós temos nem sei quantos minutos. Acho que está acabando. 2. Vocês estão bem? Vamos ligar o microfone aí para a gente se despedir? Muito obrigado. Carminha, venha sempre, Carminha. Agora, com certeza, eu tenho de novo a minha casa, tenho o meu espaço, sem medo, sem problemas e sem confusão, porque eu criava confusão, então também já estava gerando um atrito muito grande. Isso, e não esqueça. Mas eu agradeço de novo. Eu vou pedir para vocês, eu vou mandar uma foto do aniversário do meu neto, onde aparece o Lorenzo, meu neto, e a Patrícia, a minha netinha, que tanto vocês oraram por ela. Disso aí, E eu faço questão de mostrar para ver a lindeza que ela está, né? E mais uma vez, eu como mãe, como vó, como irmã, eu só tenho que agradecer a todo o apoio que eu tenho de vocês, meus irmãos. Gratidão por ter um suporte no meu coração e no meu pensamento, sabendo que vocês estão comigo na minha retaguarda. E eu quero que vocês vejam que as orações de vocês só transmitem sucesso, traz o bem, traz paz. E eu só quero que Deus abençoe vocês sempre muito. E vamos sim, vamos estar sempre juntos. Vai cair a ligação. Jubileu!